Fala galera, bem-vindos a mais um The Bigs Podcast. No último episódio a gente teve uma gravação no nosso novo estúdio, né? Como vocês podem ver, a gente tem gravado não só no novo estúdio, mas também a gente tem feito as livecasts. Hoje o episódio está sensacional, né? A gente vai falar muita coisa interessante aí. Nós devemos falar aí sobre padrões de consumo, sobre todo o contexto aí na parte de combustíveis, logísticas, comportamento do consumidor e muito mais, né? Se você não se inscreveu ainda no The Bigs Podcast, se inscreve aqui embaixo e logo você vai receber novas indicações de vídeos para você assistir conosco. E aí, Davizão, o que você manda? Fala, galera, eu sou o Davizão, comigo o Grandão, e a gente tem um prazer inenarrável de estar aqui com o Roberto James, ele que é administrador de empresas, mestre em administração, né, especialista em comportamento do consumidor e logística, colunista semanal do programa da Band NE, e das revistas Mini Petro e Clube Petro, Minas Petro e Clube Petro, perdão. Então, assim, aproveita e segue lá no canal dele, canal do RJ, para saber mais sobre esse assunto que a gente está tratando, que ele é especialista nessa parte de combustíveis. Ô, Roberto, muito obrigado por estar aqui, cara. Se você quiser complementar a sua apresentação aí, fica à vontade, a gente já está ao vivo aqui no YouTube. Então, vamos lá. Olá, galera, boa noite. Sejam bem-vindos, aqueles que vão assistir esse vídeo depois, né, sejam bem-vindos aí. Eu costumo dizer que, Davizão, que eu sou um pesquisador, né, eu gosto de pesquisar muito, e uma área que tem chamado bastante atenção é justamente da loja, da empresa para fora, né. As empresas estão muito bem preparadas para atender o cliente da porta para dentro. As empresas têm se preocupado muito com um alto nível de processos, e às vezes esquece que existe toda uma rotina, toda uma jornada do consumidor do lado de fora, e esse é o meu papel, é onde eu tento me encaixar, onde eu pesquiso a minha área de atuação, né? Não é o fato do o que o cliente está ali naquele posto abastecendo, mas qual foi a cadeia de ações que gerou essa escolha, né? Legal, Roberto. Roberto, acho que muita gente que vai vir assistir a gente aqui tem uma pergunta em especial. Por que a gasolina chegou a R$7 em alguns lugares do Brasil ou quase chega a R$7? O que foi que aconteceu? Por que esse preço subiu tanto nos últimos tempos? Olha, Davizão, tem uma falta de conhecimento popular sobre como é que ocorre essa precificação. Muita gente diz que a partir do governo Temer houve uma precificação do preço da Petrobras alinhado ao preço internacional. Só que quando você vai adentro, você vê que essa política, que eles chamam política de paridade, ela foi instituída em 2002 pelo então governo do PT, onde a Petrobras ela equiparava seus preços aos preços internacionais. Só que o governo, por ser a mandante, vamos dizer assim, né, por ter a maioria das ações da Petrobras, ele escolhe os momentos em que esses repasses serão feitos. Geralmente a gente tinha aumentos anuais, 2 vezes por ano existia algum aumento, e durante esse processo, quando havia as oscilações de preços, a empresa absorvia esse prejuízo. Então, assim, houve muito prejuízo na Petrobras, muito mais do que aconteceu na Operação Lava Jato, houve um prejuízo muito maior em se equiparar os preços e ela ter que absorver essa diferença de preço. Então, quando o governo Temer liberou a Petrobras, disse, olha, faz do jeito que é para ser e acompanha os preços. Aí a gente começou a ter uma oscilação que há décadas isso não acontecia aqui no Brasil. Que acontece em outros produtos, tá? Quando alguém me pergunta por que a Petrobras vende gasolina em dólar se ela fabrica em real, né? Essa é o mais comum que a gente escuta. Ora, é a pergunta que todo mundo se faz, né? Assim. Exato. Aí eu geralmente pergunto, mas por que a gente compra a soja em dólar? Por que o açúcar é cotado em dólar? Por que a carne é cotada em dólar? Um exemplo bom, essa questão da carne, porque nós tivemos um lote, né, que foi proibido na China, e só a expectativa de diminuir as vendas, as exportações para a China, fez o preço da carne parar de subir.
Então a gente tem soja, café, alumínio, cobre, tudo que é commodity é a preço cotado a preço de dólar, que é o que a gente chama na administração do preço de oportunidade. Poxa, como é que funciona isso, pessoal? Simples. Eu sou uma empresa que fabrica um produto aqui no Brasil. Vamos dar um exemplo aí, vamos chutar uma empresa. Uma empresa de calçados, pronto. Eu vou chutar aqui uma empresa de calçados. Eu fabrico um calçado aqui e posso vender esse calçado para ter um lucro bom, para ter bastante vantagem, por R$20. Certo? Sim. Vou lá da visão, vou te vender aqui por R$20. Aí chega o grandão lá dos Estados Unidos e disse: Roberto, eu te pago 50. O que é que a gente faria? O que é que eu faria? Venderia pro Davizão por 20 ou venderia... Davizão ia ficar descalço, viu, senhor? Ou ele paga os 50 e eu vendo para ele, ou eu vou vender para quem está pagando mais. Chama-se preço de oportunidade. Então, assim, a gente não tem como fugir isso num mercado livre, né? Num mercado em que você tem uma liberdade econômica dos agentes venderem para quem eles quiserem. Tá, mas qual é o problema disso no Brasil? Por que gera tanto atrito no Brasil? É justamente pelo fato de que erros do governo de ter sustentado um mercado. Quer que o mercado seja livre, mas só tem uma empresa que manda em todo o mercado. Então, esse é o problema. O maior problema é que se o Davizão não quiser comprar o calçado que eu faço por R$20, ele pode procurar uma outra empresa e comprar por 30 ou por 35, mas não aceitar os 50 que eu estou impondo por causa do preço internacional. Então, o maior erro do governo brasileiro foi que quer um mercado livre, mas o mercado livre é só na ponta. Atrás da cadeia, quando você passa do revendedor para trás, você tem 3 distribuidoras que detêm mais de 70% do mercado e você tem uma empresa que refina 80% dos produtos que são vendidos. Então, não tem como ter concorrência, não tem como ter um mercado livre nessas condições. Maravilha, maravilha. É melhor te chamar de Roberto ou de RJ? Fica à vontade, pode ficar à vontade. RJ, eu fiquei com um ponto muito interessante que você trouxe aí dos padrões de consumo, dessa parte comportamental. Isso é analisado muito mais na parte do ponto de vista dos combustíveis, mas do ponto de vista de uma tal situação como a Black Friday. Como é que é isso visto do ponto de vista comportamental, assim? E no caso, no Brasil, é verdadeira essa nossa Black Friday ou não? Como que você enxerga já que logo na sequência, em dezembro, a gente tem aí o Natal? Olha, ô RJ, eu vou te falar logo que o grandão fica ofendido quando você fala tudo pela metade do dobro, tá? Então pensa bem nas tuas palavras aí. Eu não. Brincadeira. Mas olha, eu amarguei, eu quis fazer um teste e amarguei. Eu queria comprar uma impressora, estava precisando comprar uma impressora. Verifiquei os preços anteriores, verifiquei o preço na Black Friday, e quando fui comprar agora a impressora, os preços realmente são outros. A minha esperança agora é que a Black Friday no Brasil, esse ano, ela foi muito aquém do que era esperado. Quando você tem uma Black Friday que o item campeão de vendas é o item alimentos, então a gente já enxerga que a gente está com um problema na nossa economia. Eu acredito que as vendas de final de ano podem ter uma retração no preço, porque a Black Friday realmente não foi um bom sinal. Tem um vídeo lá no canal da RJ que eu falo sobre a Black Friday. Existe um varejista de supermercado, que me fugiu agora o nome dele, lá no Rio de Janeiro. É uma rede de supermercados que uns 15 ou 20 dias antes da Black Friday, ele faz o aniversário da rede. Geralmente, é uma explosão de vendas. E esse ano foi um fracasso. Inclusive, eu sou colunista do programa Band Entrevista, aqui na Band Nordeste, e eu comentei lá com o jornalista Rodrigo Loureiro que houve uma decepção grande, uma preocupação do mercado, porque esse ano os aniversários, esqueci agora o nome do varejista, foi um fracasso.
né? Então, já se esperava uma Black Friday mais retraída, e isso já se confirmou na percepção dos lojistas. O número ainda vai sair, deve sair ali para o final de dezembro, já deve sair aí uma prévia do que foi mexido aí nessa Black Friday. O que está acontecendo hoje no Brasil é uma retração de consumo por causa dessa dificuldade financeira que a gente está tendo. Você tem as classes mais ricas que conseguem investir e ganhar dinheiro e ainda continuar consumindo. Você tem a classe mais pobre que acaba migrando para o alimento, né? E você tem a classe média que, quando enxerga uma possibilidade de crise, a primeira coisa que ela faz é retrair as compras, é diminuir os investimentos. Que o que eu digo investimentos da classe média seria trocar o carro, seria trocar o computador, comprar um telefone novo e por aí vai. Então, assim, você tem uma grande quantidade de consumidores que estão deixando de comprar produtos, e aí você acaba minando a economia. E todos os indicadores é que no próximo ano a gente vai ter um início de ano muito difícil. Tem um lance, RJ, eu estava até vendo um pouquinho sobre isso, e aí eu não sei até que ponto, assim, não analisei muito bem a fundo, né? Mas é mais ou menos assim, nos Estados Unidos, uma das coisas que eles levam em consideração a Black Friday lá, é que eles pegam o restante do estoque e realmente gastam muito no Thanksgiving, né? Que é a ação de graças deles, né? Que é o momento onde eles têm maior realmente venda, né? Pelo que conta nesse vídeo, né? Ele diz que o momento de maior venda não é no Natal, como é aqui no Brasil, né? E aí o que eles comentam é o verdadeiro Black Friday no Brasil deveria acontecer pós, né, o Natal, porque realmente iria sobrar as coisas ali do que não foi vendido no Natal, iria ter um tempo ali para você, vamos dizer, desovar ali seus produtos ali num determinado momento, né? Então eu achei bem interessante essa análise, né? E isso é até uma estratégia interessante de logística, né, Roberto? Você eliminar até inventário, né, custo de estoque, e não ter que devolver ou levar para outro canto o teu produto, né? Então, até questões de melhoria aí do uso do teu capital de giro, porque inventário ele impacta, né? Você já pagou para possuir aquilo ali, você tem que vender, não recebeu, então assim, teu caixa fica debilitado, né? Então acho que até um meio de você queimar isso aí é evitar uma logística, né? E foi por isso que a Black Friday foi criada. Na verdade, é você pegar aqui e fazer um inventário ali de tudo aquilo que está ocupando espaço, está te dando custo, né? Eu costumo usar como exemplo uma loja de roupas. Eu não sou muito de acreditar em descontos fora do padrão, mas quando você vê uma loja de roupas vendendo com 80%, 70% de desconto, é muito factível do ponto de vista de que quanto mais tempo ela passar com aquele produto, mais gasto ela vai ter. Ao ponto de você ter que, talvez até dar para poder evitar um prejuízo maior. Exemplo disso, tivemos no ano passado o barril de petróleo vendido a preço negativo. Trades de petróleo pagando para ou empresas comprarem o petróleo, ou seja, poxa, o barril hoje está $70, mais uns 75, varia aí, e já pensou alguém chegar para você, olha, eu te pago $5 se você, por barril, se você pegar essa minha carga, porque a partir do momento que você bota um petróleo num navio desse, zarpa ele e não consegue vender, ou seja, você está ali consumindo espaço, consumindo mão de obra, consumindo risco, e seguro, ou seja, custo pesado. Então, esse custo pesado, ele pode ser evitado quando você faz essa queima de estoque. O que eu acho errado aqui no Brasil, e eu acho muito falho, e eu dou conselho a todos os clientes, vendedores, donos de lojas, dizer, olha, se vai fazer Black Friday, faz a Black Friday no dia. Deixa o cliente ficar insatisfeito porque não pegou o preço, que eu garanto a você que no ano que vem ele vai comprar no dia correto. Não adianta fazer mês, Friday, semana, Friday, não sei o que, Friday.
Né? Então, a Black Friday tá rolando até agora aqui, Roberto. Você entra nos sites, não perca. Não perca, exatamente. Você Black Friday Week, né? Se você for na Amazon, você já encontra, por exemplo, eu pesquisei na Amazon a impressora que eu queria e eu encontrei ela mais cara do que estava antes da Black Friday. Então, assim, como é uma empresa que é americana, tem essa cultura de Black Friday, você vai estar lá e aí vai ser naquele exato momento. Então, o lojista tem que tomar cuidado com isso, o consumidor também acaba desacreditando, porque você pensa, se depois da Black Friday vai continuar, eu deixo para comprar depois. E você perde aquele impulso daquele momento, né? Sim, com certeza. Perfeito. Cara, acho que... Fala aí, Grandão. Fala aí, Davizão. Não, fala aí. Tem um ponto aqui que eu queria até compreender um pouquinho aí dessa parte de logística que você comentou, RJ. Como que funciona esse lance aí da logística? O posto que está mais próximo aí da refinaria, ele consegue ter um preço mais em conta do que aquele posto que está, vamos dizer, muito mais distante? Como que funciona isso? Isso, de fato, é embutido no preço ou é feita uma padronização? E até que ponto isso influencia, né? A composição de preços, né? É lógico que tem o ICMS em si, mas quanto que isso influencia? Já entrando no aspecto dos combustíveis. O transporte ele impacta muito, porque o Brasil ele é rodoviário. Nós devemos ser, acho que a única nação continental, né, de tamanho continental do mundo, que o modal de transporte mais utilizado é o rodoviário. Se você pegar Rússia, China, Índia, Estados Unidos, até o Canadá, Austrália, você não consegue ver uma participação tão alta no modal rodoviário. Então, esse modal rodoviário é caro, tem perdas enormes, você tem um custo muito alto na manutenção dele, e aí toda essa transferência de produtos ele acaba sendo muito caro para o Brasil. O problema maior não é nem essa questão da proximidade, tá? O maior problema é que o parque industrial, vou chamar assim, né, o parque industrial de petróleo brasileiro, ele não foi feito para concorrência. Ele não foi criado para concorrência. Ele foi criado para uma empresa abastecer todo o território nacional. Então, a partir do momento em que você quer trazer competição para essa área, você não consegue. Né? É a mesma coisa de que, por exemplo, os Correios hoje mandam no sistema de entregas. Mas você consegue aqui e acolá ter uma certa competitividade dependendo do modal que você utiliza, mas você não consegue concorrer com os Correios a nível nacional. Porque existem rotas ali que já tem, são assumidas pelos Correios. Petrobras é a mesma coisa. Olha, a gente, só para você ter uma ideia, se você pegasse agora no mapa dos Estados Unidos e a gente selecionasse apenas os oleodutos que trafegam com produtos como gasolina, diesel e até mesmo etanol, você imagina uma teia de aranha por cima dos Estados Unidos. A gente está falando de milhares de quilômetros de dutos, onde uma refinaria na Carolina do Sul pode concorrer com a refinaria de Nova York. Né? Porque a diferença vai ser mínima ali, porque o duto o frete mais barato que existe é o do duto. Ele carrega uma quantidade muito grande, uma frequência muito alta, com um custo muito baixo. Né? E a gente tem pouquíssimos aqui. Só para você ter uma ideia, o segundo modal terrestre, que seria mais vantajoso e traria mais mobilidade, seria os trens. A gente tem uma malha ferroviária que não chega a 30 mil quilômetros de linhas ativas. A Argentina tem 32 mil quilômetros. A Argentina, você olhando no mapa, você chega assim, de qualquer lugar da Argentina eu consigo mandar produto para o porto via trem. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, eu vou dar um exemplo aqui da cidade de Araripina, em Pernambuco. É um sertãozão lá, divisa com o Piauí e com o Ceará. A cidade de Araripina é um polo gesseiro. Davizão, um frete para você mandar uma carreta de gesso para São Paulo é mais caro do que a carga. É mais caro, você paga o frete.
chuta aí 20 mil reais de frete e a carga que você está levando custa 15 mil reais. Então, assim, é absurdo você Caramba. pagar um valor tão alto num serviço que agrega tão pouco ao produto. O peixe é mais caro que o molho é mais caro que o peixe, né, Roberto? Exatamente. Então, a gente paga muito caro pela ineficiência. A gente paga muito caro no Brasil. Quando você chega assim e fala, como é que a indústria americana, os trabalhadores ganham mais e vocês conseguem comprar um automóvel muito mais barato do que no Brasil. Além da carga tributária, que é altíssima, é violenta o negócio, você tem a ineficiência logística que tira dinheiro do bolso da gente e manda para ninguém, porque você está ali atendendo uma carreta que vai levar de uma cidade a outra, você não consegue agregar riqueza nesse procedimento, nesse processo, né? Só para você ter uma ideia, alguns estudos que eu já fiz indicam que a ineficiência logística chega a quase 54% do produto que a gente paga. Então, você imagina aí, generalizando, claro, não serviria para todos, mas você imagina aí você pagar 3 mil reais num celular, quando você poderia pagar menos de 1.500 reais. Então, quando você começa a botar isso na balança, você vê que a gente paga muito caro porque nós somos ineficientes. Essa questão de logística e ineficiência é bem interessante. O Mercado Livre, ele tem subido a régua nisso aí, né? Porque ele tem mudado... eu vou dizer que ele tem mudado o jogo, pelo menos aqui no Brasil. Ele está fazendo algo meio que a Amazon fez nos Estados Unidos, né? E ele está fazendo algo que ninguém conseguiu fazer, porque o Walmart, quando veio para cá, para o Brasil, eles levaram muito pau, porque eles imaginavam que eles iam fazer igual eles faziam nos Estados Unidos, e a questão logística aqui, as variáveis são outras, né? Então é uma loucura. E o Mercado Livre tem conseguido fazer isso. Davi caiu. Mas ele estava sendo um exemplo da logística norte-americana, né? Então a gente hoje, antes da pandemia, a Amazon estava discutindo a entrega antecipada. Olha só que conceito. O que é? Essa entrega aí da antecipada e da Amazon, Oi? Tem até uma entrega lá que o pessoal estava fazendo, que é o Last Mile, né? Tava até um colega nosso conversando um pouco sobre isso, do desafio, né? Que eles estão buscando agora, é você comprar e em 2 horas tá lá o produto sendo entregue para você, né? Então isso está sendo um ponto bem interessante, que é a entrega em 2 horas, entrega em 1 hora, que assim, de fato eles têm muita logística, assim, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente compra um produto em alguns sites aí que chegam no mesmo dia, né, mas não em 2 horas, né, você compra de manhãzinha até aquele horário de 9 horas da manhã, deve chegar lá para o final das 17, 18 horas, mas Grandão, lá não, hoje já você tá pedindo às 14 e eles te entregam às 19 no Mercado Livre. Eles já vão encostar nisso na Amazon. Essa questão do Last Mile que tu falou, o que a Amazon fez? Eles lançaram o Amazon Flex, que é como se fosse o Uber da entrega. E eles não entregam só os produtos deles, eles entregam os produtos de quem quiser, contanto que você esteja num raio X, eles vão fazer isso para ti. Isso assim, deixa a competição assim no nível absurdo, né? E Davi, é isso que eu estava comentando aqui. Tem um caso, RJ, eu tenho um aluno meu que ele trabalhava na DHL, né, que é um dos principais operadores logísticos aí. Cara, ele tava, assim, o turno do que ele trabalhava era madrugada, né? Cara, tá montando vários aí, né, centros de distribuição aí, para conseguir isso em vários pontos do Brasil. Ele falou, cara, é um plano, porque o Brasil é um mercado consumidor que tem muito a crescer, né? E a gente fazendo isso favorece ainda mais aumentar as vendas nesses sites, nesses marketplaces, né? Então isso é uma coisa absurda, né? E aí, ainda voltando um pouquinho na Black Friday,
uma ex-colega de trabalho, né, trabalhou comigo, ela falou, cara, o padrão de consumo de uma Black Friday é totalmente diferente de quando você vai comprar naquele mesmo site. Quando você está indo pesquisar naquele site, no seu caso aí, RJ, quer ver aquela impressora, você vai lá pesquisar aquela impressora naqueles sites e você vai comprar. Quando você leva para um caso da Black Friday, você entra no site assim, cara, o que é que tem barato aqui? E aí ela estava me contando isso do ponto de vista da equipe de teste de desenvolvimento do software do site, do e-commerce. Porque de vez de você passar lá, vamos dizer, 5 minutos no site, você passou a passar 15, 20, 30 minutos. Você fica ali como se você abriu a geladeira e não sabe o que vai pegar, né? Então foi bem interessante ela explicando isso do ponto de vista como analista de testes na época, né? Cara, a gente falou aí da questão do abastecimento, do custo, quem está mais próximo, etc. Eu vi que saiu, a Câmara aprovou aí a questão da venda do etanol, vulgo álcool, né, para o pessoal que está assistindo a gente, venda direta para os postos de combustível. O que é que muda na vida do consumidor? O que é que muda na nossa vida, consumidor final, com isso, Roberto? A gente pode esperar uma redução de preços, uma melhoria aí na situação atual? Olha, primeiro, a gente tem que entender que a tendência do mercado é uma alta de commodities por volta de 2 a 4 anos. A gente viveu isso do meio do primeiro governo de Lula até o final do governo dele. A gente teve uma alta dessa de commodities, depois o petróleo baixou, chegou na casa dos 20, depois subiu e tal, teve toda aquela onda. Então, muitas das ações que estão sendo realizadas agora são ações tampão, ações para a mídia, para as pessoas acharem que vai acontecer. A venda direta significa que você está tirando um elo da cadeia como forma de baratear. Aí eu pergunto para o consumidor, você comprando um celular direto no e-commerce é muito diferente do que você comprar na loja? O que você compra no e-commerce hoje é diferente? Dou outro exemplo, bancos. Os bancos na era digital, quando botaram os caixas eletrônicos, os aplicativos, né, a tendência era, não, para diminuir os custos, diminuiu algum custo. Então, assim, não é um problema esse. É claro, eu sou altamente a favor da liberdade de mercado, só que esse tipo de ação, prometendo uma baixa de preços, não parece interessante. Eu vou explicar por quê. Primeiro, estados como Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco e Piauí, desde 2019, tinham um liminar federal para fazer venda direta. Aqui no Rio Grande do Norte tem até vendedores das usinas visitando postos e vendendo etanol direto. Caiu o preço? Não. E por que não cai? Porque a indústria do etanol aprendeu, junto com as refinarias, a precificar seu preço, né, a fazer a sua precificação de acordo com a demanda. Então, se a gasolina está subindo, meus custos de produção de etanol não estão subindo, mas eu posso subir o preço, porque o etanol ele tem uma diferença ali de 30, 70, mais ou menos, para ele dar uma rentabilidade. Se eu acompanhar essa sequência, eu vou absorver mais lucro. Então, as empresas hoje estão focando em lucros. Estão preocupadas se vai baixar o preço ou não vai baixar o preço para o consumidor. Tá, EJ, e o que baixa o preço para o consumidor? Diminuir impostos e aumentar a concorrência. Só que a venda direta, ela mexeu com uma lei econômica, eu costumo dizer isso, irrevogável. Não tem presidente, ditador nenhum no mundo que consiga revogar a famosa lei da oferta e da procura. Então, veja bem, vou citar aqui como exemplo o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte tem 3 usinas de etanol, tá? E ela tem 500 postos para vender e 10 distribuidoras para vender. Antes, quando ela não podia vender direto, ela só podia vender para 10 distribuidoras. Então, você tem um produto e você tem 10 clientes para vender. A partir do momento que você aumenta de 10 para 510, o que vai acontecer com o preço? Baixa ou sobe? Sobe.
Você aumentou a quantidade de clientes com aquele mesmo produto que você tinha para ofertar para as distribuidoras. Você vai chegar agora para a distribuidora e vai dizer, eu te vendi o etanol a tanto, agora é mais caro. Ah, não quer não? Vou vender direto para os postos. Sim. Então não existe garantia nenhuma de que as usinas vão baixar os preços de forma competitiva. Não. Elas vão ter que montar uma estrutura para atender os postos, a mesma estrutura que as distribuidoras têm, e elas vão ter um custo a mais. Então elas vão ter que remunerar esse trabalho a mais. Então é uma ilusão essa venda. Voltando a dizer, eu sou a favor. Eu acho que tem que ser assim. Quanto mais liberdade o empreendedor tiver para buscar produtos, para melhorar o seu negócio, melhor ainda. Mas que isso vai impactar positivamente em cair os preços, infelizmente não é essa a realidade. E tu enxerga isso, RJ, no curto, quanto no médio, quanto no longo prazo? Essa queda não vai refletir somente se melhorar? Não vai refletir. Não. A única coisa que pode baixar o preço do combustível chama-se concorrência. E não são os postos, porque nós temos 42 mil postos no país. Nós temos 300 distribuidoras, mas você tem 3 que têm mais de 70% do mercado, e você tem um refinador. Então, assim, o problema da nossa concorrência está na parte de cima. É ali que tem que ser trabalhado a concorrência. Então, esse é o maior problema. Sim, a gente está falando essa questão da liberdade, e, assim, um fator muito importante que os consumidores precisam entender é como funciona essa cadeia e saber a quem cobrar. Eu acho que o consumidor brasileiro já percebeu que o problema não é o posto, que era o grande fator de protestos e de brigas, né? Quando você pega o posto que fica com menos de 10% do valor total da gasolina, você não tem matemática que explique que o posto é o responsável por essa alta de preço, né? Por esse preço tão alto que a gente paga. Então, são 2 fatores básicos. É essa questão dos impostos, que a gente ainda não falou nada, né? E a ineficiência logística que a gente tem abordado aqui, que são fatores que pressionam muito o preço para cima. Eu vou até colocar uma pimentinha aí na pergunta, e essa vinda aí das tecnologias aí, né? O carro elétrico. Depois tem alguém estudando também, outro dia fez, acho que uma reportagem que era da Nissan, e falando do carro a hidrogênio, que também é uma pesquisa bem antiga. Como que você vai bagunçar, vamos dizer assim, mexer com todo esse contexto aí de combustíveis, enfim, todo esse contexto aí de operadores logísticos aí na parte de combustíveis e tudo mais, né? Como é que você enxerga isso? Você acha que vem realmente para balançar em breve, ou você acha que isso é mito ou é verdade, né? Eu acho que o carro elétrico é a realidade, vai acontecer. A matriz energética elétrica, ela é uma grande possibilidade de substituição do petróleo, porque todos os países conseguem gerar, de alguma forma ou de outra, consegue gerar esse tipo de energia. Quando você vai para o petróleo, não são todos. Quando você vai para o etanol, não são todos os países que têm essa capacidade. Então, ela é uma matriz que realmente vai acontecer. A pergunta que a gente tem que fazer é: a gente quer o carro elétrico? Realmente a gente quer? Quando você olha a matriz energética mundial, os países que mais querem o carro elétrico têm, no mínimo, 60% da sua energia gerada a carvão. A gente viu agora na COP26 o Reino Unido se comprometendo em baixar de 60% para 40 e poucos por cento a matriz energética elétrica, no caso, gerada através do carvão. Ou seja, a matriz elétrica, ela aparenta ser limpa quando você está falando do carro elétrico, mas você tem que saber de onde é que essa energia está vindo. Vamos falar aqui do Brasil. O Brasil hoje tem uma grande parte da energia elétrica sendo gerada pelas termoelétricas. A gente está num período de seca, pior período dos últimos 90 anos. Entrou já desde o ano passado, os especialistas têm alertado para esse problema. E aí você teve que ligar um sistema de termoelétrica. O que é uma termoelétrica? É como se fosse um gerador movido a diesel que gera energia elétrica. Então você consegue imaginar, você está andando num carro elétrico que foi abastecido com uma energia gerada através de um
combustível fóssil. Então, se a questão do carro elétrico é o meio ambiente, aí alguma coisa está errada nessa conta. Então, eu acredito que é uma matriz que vai ser muito utilizada, né? Porém, a gente tem que começar a discutir, principalmente aqui no Brasil, a nossa autossuficiência energética. Ora, Sim. Hoje a gente não tem autossuficiência energética, visto que a gente tem um monte de termoelétricas que estão em operação 100%. Só para vocês terem uma ideia, a gente teve problema de fornecimento de diesel no Nordeste por causa das termoelétricas, que elas consomem uma quantidade de diesel muito grande. Então, com esse problema de importação que a Petrobras se recusou a importar com a diferença de preço muito alto, houve problema, houve uma certa dificuldade de abastecimento de diesel aqui no Nordeste por causa dessas termoelétricas. Então, assim, é uma matriz importante. Eu acho que o carro elétrico vai vir, no caso, e a gente tem algumas outras saídas que realmente são muito relevantes. Você falou aí da proposta do carro hidrogênio. Na verdade, a gente tem uma tecnologia que iniciou o desenvolvimento chamado célula de combustível. A célula de combustível é um conversor que retira do etanol o hidrogênio e transforma em eletricidade. Então, imagina um carro elétrico que, ao invés da bateria, teria um tanque de etanol. E com um detalhe interessante, o tanque poderia ser metade água e metade etanol, e ele ainda consegue gerar energia elétrica. Por que isso seria importante para o Brasil? O Brasil tem 42 mil postos de abastecimento. A gente não precisaria fazer nada para atender uma rede de carros movidos a eletricidade, tendo como base de geração de energia o etanol. Se a gente for para o hidrogênio, você tem que mudar todos os postos, você tem que adaptar as redes, toda a logística de transferência do hidrogênio, das bases para os postos, do armazenamento, né? Se você tiver que eletrificar os carros com bateria, você tem que fazer toda uma logística de pontos elétricos, de subestações, de transferência de energia, supondo que você atingiu a autossuficiência energética, tá? Uhum. Então, a gente tem essa possibilidade aqui no Brasil e eu não consigo entender por que não se investe na célula de combustível. Aí investir nessa parte de pesquisa e desenvolvimento, né, para avançar com isso aí. E aí... Só que no final acho que às vezes tem um interesse de outra indústria também, né? Aí já acaba justamente indo por outro caminho por conta disso. Mas é bem interessante esse ponto que você trouxe. Tem uma pergunta aqui da visão de um dos nossos ouvintes. Por que o preço do etanol sempre está em função do preço da gasolina? Já que o etanol é um produto interno brasileiro, a justificativa do etanol em relação ao dólar não convém, ao meu ver. O que é que você diz aí, RJ? Olha, isso não acontecia, de fato. A gente tinha períodos de baixa no preço da gasolina, porque o etanol entrava em safra. Para vocês terem uma ideia, hoje no Rio Grande do Norte, aliás, no Nordeste inteiro, a gente está no período de safra. É o período em que há uma alta, né, colheita, né, a colheita da cana-de-açúcar no Nordeste, ela ocorre de agosto a fevereiro, né? Então a gente está em safra e a gente não consegue enxergar o preço do etanol caindo. Olha, só tem uma explicação, tá? As usinas estão utilizando o preço de demanda, ou seja, ela está fazendo a seguinte conta: olha, se a gasolina está 10 e eu preciso estar 70% dela, eu vou botar aqui a 7. Acabou. E vou ganhar mais. Por que ela consegue fazer isso? É o custo de oportunidade aí, né? Como tu falou. Exatamente, um pouquinho no início. O preço de oportunidade. Olha, se eu posso fazer, eu vou fazer. Então, os sindicatos e usinas não gostam muito que eu fale isso, mas é a pura verdade. O etanol hoje ele não é concorrente da gasolina. Quando a Câmara aprovou essa possibilidade, os governos de estado começaram a regulamentar a questão de imposto, a tributação. Eles disseram: olha, o etanol vai concorrer com a gasolina, mas não concorre, não tem interesse, porque o maior cliente do etanol hoje é a gasolina.
Mas por quê? Porque 27% da gasolina é etanol. Então, a usina ganha quando o posto vende gasolina, a usina ganha quando o posto vende etanol. Como mudar esse quadro? É muito simples. Competitividade. Atração. Você trazer. As pessoas sempre me perguntam por que os preços na Paraíba são diferentes do Rio Grande do Norte. Paraíba tem mais de 10 usinas. O Rio Grande do Norte tem 3. O etanol é 27% do preço da gasolina. Então, a partir do momento que você baixa 10 centavos, você baixa 3 na gasolina. Então, é competitividade. Tem que enxergar o mercado. Tem muito segredo não, né, Roberto? Não adianta inventar roda, não adianta querer fazer nada. É competitividade. Tem que acirrar essa competitividade. E não é fazendo isso. Você vê que o governo está perdido quando ele chega na TV e diz, olha, vamos fazer a venda direta do etanol da usina que vai baixar o preço. Aí o outro fala, olha, vamos vender gás. Vai lá no distribuidor comprar o gás, que o gás vai baixar o preço. E o mesmo governo, foi o Paulo Guedes que disse, vamos aprovar o delivery de gasolina porque vai baixar o preço. Ora, eu estou querendo colocar mais um agente na logística de entrega da gasolina e vou baixar preço. Eu quero tirar um agente de entrega do etanol para baixar o preço. O que vai fazer baixar o preço? Concorrência. Não adianta. Você vai customizar um produto, se o delivery de gasolina, né, para o pessoal que está assistindo a gente agora, foi aprovado na Câmara dos Deputados também a possibilidade dos postos atenderem a venda de gasolina fora do ponto de venda, de forma customizada. Você entra lá no aplicativo, eu quero 20 litros de gasolina, você paga, o cara vai lá onde está seu carro e faz o abastecimento para você. Então isso foi aprovado. Se ele conseguir vender mais barato do que você ir num posto comprar, aí eu vou te dizer, vai ser o primeiro caso da história da humanidade em que um serviço customizado saiu mais barato do que o atacado. Né? Você ir lá, você querer comprar uma cerveja na conveniência muito mais barato do que você compra numa loja de atacado. RJ, cara, falei e essa questão da gasolina sintética, o RJ? O que você fala disso? Tem algumas iniciativas aí, pesquisa, que o pessoal fala de fazer gasolina sintética sem usar o petróleo como base. Isso faz sentido? Existe? O que você sabe sobre isso, cara? Faz sentido, Davizão, quando você quer aproveitar toda a estrutura que você já tem. É uma iniciativa, se eu não me engano, é da Porsche, é uma empresa aí forte que fez essa iniciativa, estudo, se eu não me engano, com a Universidade Mexicana, para a elaboração da gasolina sintética, uma gasolina processada, ou seja, somente teria uma competição muito forte com a gasolina normal se ela tiver uma escala muito alta. E hoje em dia, nenhum desses produtos consegue atingir uma escala tão alta como a do petróleo. O petróleo, ele é rentável de um jeito que a Aramco, que é a petroleira dos Emirados Árabes, lá da Arábia Saudita, desculpe, ela pode vender um barril de petróleo a $12 e ela vai ganhar dinheiro. Então, assim, você tira diversos produtos, diversos subprodutos, você extrai o máximo de produtos possíveis de um barril de petróleo. Você não chega lá, um barril não é igual a um barril de gasolina. Não, você vai tirar gasolina, vai tirar o diesel, resina, nafta, um monte de coisa que você vai fazer outros produtos. Então, a rentabilidade do petróleo, ele impede que qualquer outro negócio se torne viável. Nesse momento em que você necessita de opções, isso pode ser algo viável. Mas eu queria alertar que quando os cigarros eletrônicos surgiram, não existiam estudos indicando que eles faziam mal. E hoje a gente já sabe que existem estudos comprovando que eles fazem mal à saúde. Então, o quanto que essa gasolina sintética realmente não vai agredir o meio ambiente? Né? Como é que ela vai se comportar
através dos motores. E a gente tem que tomar cuidado, pessoal, que a gente escuta muito lançamento de ideias de produtos. Aqui no Brasil teve o lançamento da bateria de nióbio. E ficou aquele negócio, deputados comemorando a bateria que vai carregar em 6 minutos. E aí, quando você vai pesquisar, você vai analisar, foi uma criação de uma parceria entre o governo federal, uma universidade e a Volkswagen para iniciar o projeto de fazer uma bateria de nióbio que consiga uma recarga em 6 minutos. 6 a 8 minutos, que é o que a gente entende que é mais ou menos o tempo que o consumidor leva para abastecer um carro, fazer pagamento, aquela coisa toda, né? Então, hoje o maior desafio do carro elétrico é a bateria, né? Assim, um dos maiores desafios, vamos dizer assim, né? Não maior. Hoje ele é o maior custo, ele custa mais de 60% do valor do carro, é o maior peso, né? Você pega um carro aí, uma bateria dessa é 500 quilos, né? E hoje o tempo de recarga, o tempo que você vai passar recarregando é complicado. Eu queria dar um exemplo aqui de não vou citar o nome, mas de um pai de um amigo meu que viajou de Natal para João Pessoa no carro elétrico. É um carro bom, uma autonomia de 350 quilômetros. Natal e João Pessoa são quantos quilômetros? São 180 e 200, quase 180, 200. O carro tem 240 de autonomia. E ele foi. Quando ele chegou lá, ele foi participar de algumas reuniões, ele deixou o carro carregando e não conectou direito. No final do dia, quando ele foi olhar, a bateria não estava carregada. E o carro não era híbrido, era 100% elétrico. Então, assim, ele ficou num prego lá, teve que alugar um carro para voltar, teve que fazer alguma coisa. Mas a bem da verdade é que essa insegurança de você poder viajar, de você poder utilizar o carro, de você não saber exatamente quanto tempo de carga você tem, é um processo cultural que o consumidor vai passar, que isso leva tempo, levam anos. Então, o principal objetivo hoje para o carro elétrico ser uma realidade é tempo de recarga e o que a gente vai fazer com essa bateria quando ela for trocada. A bateria pesa muito, é muito grande. O ciclo do produto, né, cara? Isso aí é um ponto que... Exatamente. O ciclo do produto diz exatamente isso aí, tipo, onde é que você vai ter o descarte dessa bateria aí, onde que vai... Como você falou, quase 60% do peso de um veículo, né? Tô falando aí de um carro de 1 tonelada aí, 600 quilos é a bateria, né? Aí você tem uma tecnologia que não vai mexer com o seu carro, com o seu tanque. Você vai ter lá um tanque lá de 50 litros, vai botar 50 litros de etanol, a célula de combustível vai fazer o processamento, gerar energia elétrica, a energia elétrica vai para o carro, queima zero. Só para você ter uma ideia, o protótipo, ele emite 99% de oxigênio pelo escape. O ar que sai do escape do carro movido a eletricidade com base no etanol, ele solta um ar mais puro do que o que a gente respira. Isso é interessante, Roberto. É algo a se pensar. Acho que eu nunca tinha pensado por essa ótica também. Acho que tem sido uma discussão bem produtiva. Grandão. Eu tenho uma pergunta aqui, RJ. Quanto que custa, você tem ideia de quanto que custa? Me escuta, Grandão? Em média... Tô escutando, Davizão, tô escutando. Voltou aqui. Falei, Grandão, desculpa. Quanto que custa em média aqueles carregadores, assim, pra pessoa? vou ter na minha casa aqui, eu vou comprar um carregador para carro elétrico. Olha, um carregador desse, o preço dele vai variar de acordo com o tempo de recarga. Então, você tem carregadores de 24 horas, você tem carregadores de 18 horas. Hoje, o menor que tem é de 8 horas. E ainda depende do modelo, também depende de uma série de fatores. Mas ele custa entre 50 e 250 mil reais. Então, é preço de carro. O cara tem que comprar vender um carro dele para comprar só o carregador, né? E você ainda fica naquela ideia, não, mas quando entrar em escala vai cair o preço, vai ficar o quê? 10 mil reais, 15 mil reais um carregador, né, que você vai ter que comprar, vai estar no preço do carro. Eu fiz uma pesquisa no início do ano
para tentar entender se o consumidor enxergava valor nesses fatores. E é interessante que quem é a favor do carro elétrico é a favor que o governo dê subsídios, né, que o governo diminua os impostos para que o carro elétrico seja viável. Quem não enxerga valor nessa questão do carro elétrico não é totalmente contra que o governo dê subsídio. Aí eu te pergunto, a gente tem petróleo aí para uns 80, 100 anos. A gente tem a cultura da cana. Agora está entrando etanol de milho também no Brasil. Já tem diversas usinas produzindo etanol à base de milho. A gente tem o etanol, que é um ouro que a gente tem. Por que a gente deve investir em carros elétricos se a gente tem... Se acabasse hoje o petróleo, quase 100% da frota de automóveis e veículos leves conseguiriam andar no mesmo dia. Porque são os carros só com a cana. Só com etanol. Conseguiriam andar no mesmo, sem problema nenhum. Então, assim, é preciso pensar como nação, como país, quais são os pontos competitivos que nós temos para a gente não entrar nessa ciranda do carro elétrico europeu, porque eles não têm energia, bem da verdade é essa, eles não conseguem ter energia, eles não conseguem plantar cana, eles não conseguem ter o etanol, eles não conseguem fazer essa cultura lá, pelo clima, pelo espaço, por tudo que eles têm lá, eles não conseguem fazer, e a gente consegue fazer. Por que eu tenho que abrir mão disso que eu já tenho aqui, que é altamente competitivo, que vai ser um diferencial quando o petróleo entrar em decadência no mundo todo? O etanol vai ser um diferencial competitivo. Por que eu tenho que me livrar disso? Para atender os anseios do carro elétrico. Então, essa reflexão que eu acho que é importante a gente, como sociedade, começar a fazer, os governantes começarem a fazer, muito mais o consumidor. Porque nessa pesquisa, pessoal, eu verifiquei que o consumidor, ele não enxerga, aliás, ele enxerga muito valor no carro elétrico, porque ele tem uma leve impressão de que ele vai gastar menos. Ele acha que vai gastar menos do que no carro a gasolina. E a gente não sabe. Imagine aí hoje... Igual aquele caso assim, eu conto ou tu conta, né, Roberto? Você imagina hoje, 20% da receita dos estados são ICMS em cima dos combustíveis. Você imagina amanhã, acabou os combustíveis e só tem a energia elétrica. Você acha que os estados vão fazer o quê com os impostos em cima da energia elétrica? Vai ter que suprir. Vão ter que aumentar os impostos para poder suprir aquela perda de receita. Então, assim, não é uma conta simples, não é uma coisa que a gente tem que simplesmente entrar nessa onda, entrar nessa seara do carro elétrico, que veja bem, eu acho importante. Eu acho que a gente não pode destoar. A gente tem que acompanhar, a gente tem que desenvolver tecnologias próprias, tem que aproveitar o que a gente tem, mas daí você a trocar sua matriz energética, que move os veículos automotores de combustão para veículos elétricos, aí eu acho que é muito precipitado agora, nesse momento. Agora que eu digo, nos próximos 10, 20 anos. Maravilha, maravilha. Grandão, estamos aí quase com 50 e tantos minutos, indo para 1 hora de live. Eu queria ouvir só uma última coisa aí do RJ. Já dá para entender qual é o caminho que ele vai nessa pergunta, mas eu queria ouvir dele a respeito do que ele acha da privatização da Petrobras e finalmente da abertura do mercado aí de petróleo e combustível no Brasil. Dá uma palhinha, você acha que vai acontecer, não acontece, é viável, não é? Olha, quando se fala em privatizar a Petrobras, a gente está falando em o governo vender as ações que ele tem e deixar o comando privado, porque hoje ela já é uma SA, ela já é uma sociedade anônima, qualquer um de nós pode ir lá comprar ações e receber dividendos aí da empresa. O maior problema hoje da Petrobras é a falta de planejamento que o governo tem nas ações. O governo privatizou a Petrobras a partir do momento que tornou uma SA e vendeu as ações dela, ficou no comando dela como uma forma de garantia do processo energético.
Durante todo esse período, nenhuma outra empresa quis entrar no processo de refino do Brasil. Porque ninguém quer entrar no mercado em que tem uma gigante que controla o preço. Ora, como é que eu vou investir, Davi? Como é que eu vou investir, Grandão, num negócio, num país que tem lá um gigante que na hora que ele quiser me quebrar, é só ele baixar o preço e eu não vou ter condições. Eu quero ganhar, eu só vou investir em algum lugar se eu ganhar. Então, de 2002 até 2017, ninguém tem interesse no processo de refino. Quando houve a liberação da Petrobras para acompanhar diretamente os preços internacionais, imaginava-se que isso iria atrair outras empresas. Olha, a partir do momento que ninguém mexe nos preços, os preços são mercado internacional, eu vou investir lá nesse país, eu vou começar a fazer uma refinaria lá e vou começar a vender combustíveis lá. Por que não se fizeram isso? Porque o Brasil exporta petróleo mais barato e compra produtos refinados. Então, não adianta. Se a Petrobras acompanha o mercado internacional e você importa facilmente produto refinado, por que eu vou investir numa refinaria no Brasil? Então, a gente entrou nessa sinuca de bico. Hoje, o governo está com um problemão, a ponto do presidente dizer, rapaz, eu vou me desfazer dessa Petrobras para acabar com esse problema. Qual é o problema? O que fazer agora? Olha, eu só consigo enxergar duas opções. Né? Ou o governo vende e deixa à mercê do mercado, de esperar que alguma outra empresa gigante tenha o interesse de entrar no Brasil, ou ele fatia a empresa, fatia mesmo, corta ela em vários pedaços e vende, ou então ele restatiza, ou seja, ele compra as ações de volta. Então, um desses três caminhos ele tem que fazer. O que não dá é para ele ficar como uma empresa privada, tendo que dar satisfação aos acionistas e querendo fazer a utilização dessa empresa numa questão social, que é a questão da energia. Energia estratégica, energia importante. Mas o nosso mercado, ele já foi decidido lá na época de Getúlio Vargas que não seria privado. Ou seja, as primeiras prospecções foram feitas por empresas privadas. O petróleo foi descoberto no Brasil por empresas privadas, mas houve toda aquela onda nacionalista, houve todo um aproveitamento político do fato, e aí criou-se a Petrobras, aí tornou-se essa gigante, que é uma empresa gigante, apesar de tudo o que aconteceu, ela é uma empresa exemplar, uma empresa que tem tecnologias que outras petroleiras não têm, tá? E é uma empresa que não tem que ter medo de concorrência. Aí vem o ponto em que o governo decidiu vender 8 refinarias. A gente falou um pouco mais atrás que o parque de refino, o parque logístico de petróleo no Brasil, ele foi feito para não ter concorrência. Nenhuma dessas refinarias concorre uma com outra. Pelo modal rodoviário, é inviável você mandar gasolina de um estado para outro. Pela bitributação, a gente tem uma coisa que não existe em país nenhum. Os combustíveis são bitributados quando ele passa de um estado para outro. Isso é ilegal, isso já foi derrubado pelo STF, e novamente os estados arrumaram uma forma de driblar essa regra e cobrar tributos mais caros. Então, assim, você acaba tirando essa questão de concorrência. É um mercado que não é feito, ele não é estudado, ele não é preparado para ser concorrente. Eu vou dar só um exemplo. Vocês estão em São Paulo, mas, pelo que eu vi, vocês moraram no Ceará, não é isso? Sim, nós somos cearenses. Somos cearenses e moramos em São Paulo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Em 2015, o STF derrubou a bitributação. Só para vocês terem uma ideia, eu mandava gasolina de Guamaré para Fortaleza, chegava lá com essa distância toda, mais barato do que os postos compravam no terminal ali no porto de Fortaleza. Só para vocês terem uma ideia da competitividade de uma refinaria. Mesmo pagando altos fretes, ele conseguia competir com aquele produto que vinha de navio e descarregava lá. Por questões de estocagem, questões de custo de frete do navio, a quantidade de capital. Então, a partir do momento que você consertar essa tributação, que você criar meios logísticos do produto passear pelo país,
aí sim você vai ter um nível de competição atrativo para outras empresas, você vai ter um nível de preços muito condizentes, né? E aí você vai conseguir chegar na ponta, no consumidor, um produto mais barato, um produto muito mais rentável para a empresa, porque a empresa vai ganhar dinheiro. Vender barato não significa que a empresa não está ganhando. Todo mundo quer vender barato, todo varejista quer vender barato. Ele prefere vender mais barato, porque ele vende mais, ele vende o tempo todo, e ele consegue lucrar muito mais. Então, é necessário que o ano que vem a gente vai ter eleições presidenciais, é necessário que a população comece a instigar os políticos a pensarem nessa forma. Essa conversinha de que o petróleo é nosso, essa conversa, cara, o petróleo é nosso desde 1950 e nunca eu consegui colocar petróleo no meu carro sem pagar e pagar muito caro por ele. Então, assim, é um RJ, perfeito, RJ. Você deu uma explicação bem detalhada aí. Davizão, o que você manda? RJ, cara, foi um prazer inenarrável te receber aqui. A gente já tá passando aí mais de 1 hora de live. E como é padrão, aqui não é o show da Xuxa, mas manda um beijinho aí pra quem você quiser, cara. Aproveita. Cara, mandar pra minha esposa, Fabíola, ela que, cara, me sustenta, ela que é meu apoio, meu suporte, tem essa paciência. A gente tá aqui 9 horas da noite trabalhando aqui, levando conteúdo, levando informação. Eu acho isso tão top, né? Então eu queria compartilhar com ela que sem ela, nada disso que eu tô fazendo hoje seria possível. Legal, maravilha. Legal, pessoal, você não conhece o Roberto James? Ele tem o canal do RJ, que ele fala muito sobre combustível, sobre essa parte do petróleo e os dilemas aí globais e brasileiros em relação a esse tema. Então, segue ele no Instagram, segue ele no YouTube, confere lá o tema dele se você tem interesse sobre esse assunto, tem muito mais lá. Então foi um prazer inenarrável te ter aqui, Roberto James, mais uma vez. E galera, você que ainda tá aí, se você não tá inscrito no nosso canal, se inscreve, curte o vídeo e aproveita e deixa uma mensagem pra gente dizendo o que é que você quer ver aqui no nosso canal, indica alguém que você gostaria que a gente conversasse. Vai ser muito prazeroso ter vocês nessa jornada e construir isso com vocês. Um abração, galera. Valeu. Esse foi mais um The Bigs Podcast.